Fala pessoal, esse é um vídeo para você que quer iniciar no marketing digital, seja você iniciante, intermediário ou até mesmo avançado, já está faturando um pouquinho na internet. Nesse vídeo eu vou abordar 5 modelos de negócio, eu vou falar sobre tudo, eu vou falar sobre quanto você precisa de caixa, quanto que esse negócio pode te render. Eu vou abordar muito bem mesmo esses 5 modelos de negócios que mais estão dando certo na internet, tá bom? Isso por experiência própria e por ter conhecidos que também faturam muito bem na internet, fechou? Então se você gosta desse tipo de assunto, marketing digital, trabalho, business, já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo, tá? E se você já tá na confiança aí, já deixa o seu like na confiança. Mas enfim, vamos seguir pro vídeo, fechou? Porque eu tenho certeza que vai agregar na vida de vocês. Não gosto de perder tempo, então vamos direto pro vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. O primeiro business, o primeiro modelo de negócio que dá muito certo na internet é o modelo de agência, fechou? Lógico, todos os modelos têm prós e contras, tá? Eu vou abordar os prós e contras aqui também, mas enfim, para você iniciar na agência, o que você precisaria, né? Caixa inicial, quanto você precisa para iniciar numa agência? Bom, você tem dois caminhos aqui. Eu coloquei o caminho de R$0, né? Realmente você não precisa de nenhum real para você iniciar, só que aí quando você não tem nenhum caixa, ela vai demorar um pouquinho, tá? Pode demorar de 1 a 3 meses para você conseguir o seu primeiro cliente, fechou? Geralmente é essa média assim, eu vou explicar mais ou menos como que vocês vão fazer para começar essa agência, né? Mas demora um tempinho até você conseguir seu primeiro cliente. Geralmente é de no seu primeiro mês até o terceiro, provavelmente você já vai conseguir um cliente, tá? E isso com R$0. Agora, se você já inicia com os R$2.000, no primeiro mês, provavelmente, pelo menos um cliente você vai conseguir, fechou? Então, geralmente essa é a média de uma agência. Agora, a questão da escalabilidade é um contra, certo? A escalabilidade de uma agência, ela é média. Por que ela é média, Bruno? Porque basicamente para sua agência ela crescer, você vai precisar de mais pessoas, tá? Alguns negócios aqui que eu vou falar, outros modelos de negócio, não necessariamente você precisa contratar mais pessoas, né? Muitas coisas dá para ser feitas por robôs, por IA ou por outras coisas assim. Uma pessoa consegue fazer muita coisa. Agora, em modelo de agência, não. Ela é mais algo, um toquezinho assim, tipo, precisa do toque humano, né? Então, a escalabilidade de uma agência, ela é média, até porque dependendo da agência, geralmente o pessoal já vai e pega escritório, né? Deixa a agência um negócio que, querendo ou não, já fica um pouco mais físico. Então, a escalabilidade é um pouco média, tá bom? Mas mesmo sendo média, é um negócio que dá dinheiro, tá? E aí, qual que é o foco? Tipo assim, pô, eu quero iniciar uma agência, Bruno. Qual que é o meu foco? O que que eu preciso focar? É isso aqui. Você precisa focar em fechar contratos. Não necessariamente você precisa aprender o seu serviço. Lógico, você tem que ter alguma coisa que você vá oferecer para o seu cliente. Mas o seu foco principal é fechar contratos. Esse é seu foco principal de uma agência, tá? E aí o seguinte, para você construir a sua agência, você precisa adquirir conhecimento, certo? E qual conhecimento você precisa? Vamos abordar isso aqui. Você precisa de 3. Primeiro, você precisa do conhecimento para poder vender o serviço. Segundo, o conhecimento do próprio serviço. E eu deixei aqui como que você vai aprender, tá bom? Eita, deixa eu tirar isso aqui. Então, beleza. Para vender o serviço, quais são os conhecimentos necessários para conseguir vender o serviço? São esses 3 aqui, ó. Copy, tráfego pago e funil de vendas. Fechou? Para você ter o conhecimento de conseguir vender um serviço, para fechar a venda, para você fechar um contrato, você precisa aprender essas 3 coisas: copy, tráfego pago, funil de vendas. Fechou? Bruno, como que eu aprendo isso? Espera que tá aqui embaixo, tá? Mas então beleza. Para vender o serviço é isso aqui. Agora, quais serviços são bons? Quais os melhores serviços para você vender na internet? Sim, sobre o serviço ainda, né? Eu coloquei 2 opções, ou você terceiriza o seu serviço, ou você faz o seu serviço, tá? Quando você faz o serviço, é um processo um pouco mais demorado no início, mas você vai ter o conhecimento, além de você saber vender, você vai ter a técnica daquilo. Isso é bom, em questão do seu nível técnico, mas é um pouquinho ruim se você é um pouco apressado, né? Quem já é mais apressado, tipo assim, eu quero dinheiro o mais rápido possível. Você já pode terceirizar logo, né? Mas aí o preço do seu contrato vai ficar mais caro, ou você vai
ganhar menos na margem, né? Enfim, aqui ó, questão de terceirizar, eu coloquei horizontal. Vamos ver o que é isso aqui que nem eu lembro. A escala horizontal. Ah, sim. Como que é a escala horizontal, pessoal? Como você terceiriza, você vai precisar de uma escala horizontal, ou seja, você vai pagar, você vai contratar muitas pessoas para fazer o mesmo serviço, certo? Então eu dei alguns exemplos aqui de escala horizontal, que é a V4 Company e a Alfa Assessoria. Essa Alfa Assessoria, eu sei que é uma agência que ela só cuida de restaurantes, entendeu? Então é basicamente uma agência que faz marketing para restaurantes. É um serviço. Então eles fazem uma escala horizontal, vão contratando mais gente para fazer o mesmo serviço, para fechar mais vendas, entendeu? Então é literalmente uma escala horizontal. Agora, quando você faz, é uma escala vertical. Por que que é uma vertical aqui, ó? Aí eu dei os exemplos, né? A vertical do Pedro Sobral e do Thiago Filemon. Por quê? Quando você faz uma escala vertical, você começa fazendo o seu serviço, né? E o seu preço vai subindo. Por quê? Porque você se torna um especialista naquilo, você se torna uma referência naquilo. Então, o modelo de agência, eu enxergo esses dois. Ou você escala horizontal, você não se torna o especialista disso, você apenas tem uma agência e a sua agência presta serviço, ou você realmente se torna um especialista e aí você tem uma agência e as pessoas só chegam na sua agência porque confiam em você como um especialista, entendeu? Que é o caso desses dois, por exemplo, o Pedro Sobral e o Thiago Filemon. Tem outros também, por exemplo, de tráfego pago. Esse Thiago Filemon, ele é de copy, ele faz copy. Mas o Pedro Sobral é de tráfego pago. Tem outros também que eu lembro que são assim, escala vertical, né? Eles conseguem aumentar o preço deles porque eles passam a visão de serem especialistas mesmo, referências nesse mercado, certo? Mas enfim, como que você aprende isso, pessoal? Eu coloquei duas maneiras aqui. Não tem muito segredo, querendo ou não, né? É YouTube mesmo, você ir atrás e pesquisar no YouTube como aprender copy, como aprender tráfego pago. Questão desses três aqui, né? Copy, tráfego pago e funil de vendas é YouTube. E a segunda opção é encontrar as maiores referências do serviço e entrar em algum curso. Então, por exemplo, até cabe para o Thiago Filemon ou Pedro Sobral. Então, você vai encontrar realmente os maiores do mercado, entrar em algum curso deles e você vai, quando você entrar nesse curso, não necessariamente você só tem que fazer o curso. Não, você precisa, é necessário você ampliar o seu networking, você conversar com gente que, por exemplo, você entrou no curso de copy, então vai e conversa com gente que faz copy, sabe? Conversa. Então aqui é basicamente YouTube, maiores referências, e uma terceira aqui que eu posso colocar, pessoal, é até utilizando AI, tá? Conversando mesmo. Conversa com AIs, tá? Quais tipos de IAs? Você pode conversar com o ChatGPT, com o Gemini, né, do Google. Muito boa, tá muito boa. E você pode pegar ela de graça, tá bom? Se vocês quiserem, até posso fazer um tutorial aqui. Escreve Gemini aí nos comentários. Aí eu já ensino pra vocês esses vídeos virais que estão fazendo, né? Com IA, como que esse pessoal tá fazendo esse tipo de vídeo, tá bom? Mas enfim, essas duas aqui, tem o Grok também. Mas enfim, pessoal, é literalmente dar seu jeito, sabe? Não existe uma faculdade disso, de copy, tráfego pago, funil de vendas. Você vai aprender vendo vídeo no YouTube e praticando. Acho que é a melhor coisa. Até esqueci de colocar aqui, ó. Imagina, como que você aprende a fechar um contrato, pessoal? Fechando contrato, sabe? Então é basicamente isso. Você vai consumir bastante YouTube, pesquisar com IA, vai dar seu jeito aí e colocar em prática. É o principal. É 80-20 ali. 20% conteúdo, 80% prática. Fechou? Serviços únicos. Quais serviços você vai vender, tá? Deixa eu fechar isso daqui, ó. Quais serviços que mais vendem na internet? São esses daqui, pessoal. Já deixei tudo de bandeja para vocês, tá? Tráfego pago. Ah, eu coloquei umas referências para vocês aqui sobre cada nicho, tá bom? Então, sobre o nicho de tráfego pago, tem esses dois aqui, ó, Pedro Sobral e Thiago Tesman, tá? São os dois, se eu não me engano, os dois maiores de tráfego pago Brasil. Não digo que são os melhores, mas eles são os maiores, tá bom? Copy, Thiago Filemon, tá? Se eu não me engano é o maior mesmo. Traqueamento avançado, que é o que eu faço, tá? A referência, no caso, sou eu. Modéstia à parte,
Acredito que não tenha ninguém que seja melhor no traqueamento do que eu. E olha que o próprio pessoal já me falou que esteve em mentorias caras. E eu não estava numa mentoria muito cara de traqueamento, mas uma pessoa que estava lá falou: Bruno, você está fazendo coisas que o pessoal da mentoria não faz, que eles têm dúvidas, entendeu? Então, eu acredito que a prática me levou a isso, né? Pratiquei muito traqueamento. Então, assim, e traqueamento é um nicho que quase ninguém fala, mas está sendo extremamente necessário. Automação também, estão vendendo bastante isso. Eu não sei qual que é o maior, mas eu conheço, tem essa pessoa aqui que é o Celo Anders, tá? Ele aparece bastante no meu Instagram, não é meu amigo, mas eu sei que esse cara manja muito de N8N, que é uma coisa que estão começando a utilizar muito. Eu já utilizo na minha agência há um ano atrás já a gente começou a utilizar, mas tá ficando no hype agora, né, as IAs e esse N8N especificamente, porque ele faz muita coisa e é de graça também, então eu sei que tem essa referência. Sobre copy também, tem um amigo meu aqui, ó, que é o Anthony, ele é bom de copy, o cara é bom mesmo. E edição de vídeo, para você aprender, no caso, né, Brainstorm Academy. O meu editor, ele é foda também, mas acho que ele não dá curso, né, então vocês não conseguem aprender com ele. Para você aprender, eu deixei esse canal aqui, fechou? E é prática também, né, pessoal? Agora sobre os nichos, fechou? Começo e avançado. Vamos ver isso aqui que nem eu lembro direito. Ah, sim. Tipo assim, ó, quais nichos você vai prestar o serviço? Então, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Por exemplo, beleza, você sabe que você tem que aprender alguma dessas áreas aqui. Você não tem que aprender todas, tá bom? Especialize em uma ou você terceiriza alguém que sabe uma dessas, tá bom? Escolhe uma dessas para você aprender tráfego pago, ou copy, traqueamento, automação ou edição de vídeo e presta serviço disso. Agora, quais serão os seus primeiros clientes? Quem que vai ser meu primeiro cliente? Se você está no começo, tá? Se você realmente vai pegar o seu primeiro cliente, você nunca vendeu na vida, eu recomendo que você comece com comércios locais, tá bom? O que é um comércio local? É literalmente os comércios daí do seu bairro. Sempre algum comércio vai precisar de um serviço seu. Tenta chegar nos comércios que eles têm dinheiro, tá bom? Não vai chegar tipo assim, uma clínicazinha da esquina. Não chega na clínicazinha da esquina. Chega numa clínica de odontologia, o pessoal se veste bem, que é um pouquinho mais caro. Você sabe ali que você vai conseguir tirar o contrato de pelo menos R$ 1.000, tá bom? Que é um preço para pagar um estagiário, um recepcionista, sabe? Para eles é tipo assim, pô, ok, sabe? Não é, nossa, que, sabe? Nossa, vai doer no bolso se eu pagar R$ 1.000. Não, tem comércios locais que sim, estão muito endividados. Agora, então é isso. Se você está no começo, eu recomendo que você chegue para um comércio local que você saiba assim, pô, esse cliente tem dinheiro. E aí você presta algum serviço desses, tá? Um tráfego pago, uma copy, o traqueamento, automação ou edição de vídeo. Agora, se você é um pouco mais avançado, né? Se você já é um pouco bom na sua lab e tal, ou já tem uma experiência, já tem um pouquinho de networking, eu recomendo que aí sim você já vá para esses nichos aqui, tá bom? Quais são os nichos? De infoprodutores, tá? E-commerces e dropshipping, nichos de lançamentos e os nutracêuticos. Fechou? O que são nutracêuticos? São basicamente aquelas cápsulas que você compra para tomar, tá bom? Ó, tipo, isso daqui, ó. Nesse caso, isso daqui é um manipulado, né? Eu mandei fazer isso daqui. Mas tem muita gente que vende isso daqui, ômega 3, enfim, essas cápsulas que as pessoas tomam, né? Isso aqui sempre vende, sempre vai vender, sempre vai continuar vendendo. As pessoas sempre compram isso daqui, fechou? Como as pessoas sempre compram aquilo, esses vendedores de encapsulados, eles precisam de serviços. Eles precisam de uma edição de vídeos, eles precisam de um gestor de tráfego pago. Eu recomendaria isso daqui se você tá numa agência, fechou? Se você quer iniciar uma agência. Bruno, por quanto que eu posso vender, né? Quanto que vai ser o meu contrato? Bom, eu recomendo, independente dos serviços aqui, ó, você começar, se é seu começo, começa por R$ 1.500, R$ 2.000, tá bom? Você vai conseguir fechar esses contratos, tá bom? Basicamente isso, começar por 1.500, 2.000, à medida que você vai crescendo, você vai aumentando o valor. Bem, acho que abordei bem sobre esse nicho, sobre esse modelo de negócio. Agora vamos passar para o próximo, tá bom? Qual que é o próximo modelo de negócio que o pessoal tá ganhando bastante dinheiro, que eu percebo, né, na internet? É o nicho de coprodução, pessoal. Fechou? Coprodução, ela realmente um nicho que tá dando muito bom, tá? Muita gente nem sabe o que é isso, mas o nicho de coprodução tá dando muito dinheiro. Caixa inicial, o que você precisa para caixa inicial, né? Eu coloquei aqui, ó, a mesma coisa.
Você pode iniciar com R$0, tá? Mas aí também vai demorar de 1 a 3 meses, ou você inicia com 2.000 e provavelmente no primeiro mês você já vai conseguir seu cliente, tá bom? Aqui é basicamente modelo de agência, tá? A escalabilidade, eu coloquei alta aqui. Por que que eu coloquei alta? Por mais que esse modelo de coprodução seja parecido com a agência, qual que é a diferença? É porque aqui você vai fazer uma coprodução de algum especialista em alguma coisa, certo? O que que é a coprodução no final das contas? Você pega um especialista em algum assunto, você monta todas as estratégias para esse especialista conseguir vender em escala. Mas esse modelo de negócio ele é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque depende bastante do seu especialista para você dar certo, fechou? Então não é só alguma coisa assim, um coprodutor consegue fazer qualquer expert dar certo. Não. Infelizmente, o expert ele tem uma parcela de culpa, né? Ele tem a sua influência mesmo, né? Ele tem que querer muito, ele tem que ser uma pessoa mais comunicativa. Enfim, o expert ele tem que ter algo mais natural dele mesmo para dar certo, sabe? Eu coloquei de 1 a 3 meses aqui, ó. Mas se você quer realmente ter uma escala legal, saiba que vai depender do seu cliente para você ter um ótimo resultado, fechou? Coisa que numa agência não, tá? Na agência, tipo assim, o seu serviço basicamente vai depender de você, fechou? O serviço deu bom? Não, é culpa sua. O serviço deu bom? Sim, mérito seu. Agora, a coprodução não. Muitas vezes você fica refém do seu expert, fechou? É uma coisa um pouquinho chata, mas a escalabilidade é alta. Se ele faturar muito, você pega uma porcentagem. Geralmente os contratos são assim, é tipo 50-50 ou 70-30, 60-40, geralmente é isso. Então, pelo fato de você ter porcentagem, a sua escalabilidade é muito mais alta do que uma agência comum. Nas agências não é tão comum trabalharem por porcentagem, né? Inclusive, deixa eu voltar aqui, ó. No modelo de agência, serviços únicos, tem um tipo de serviço que quase ninguém fala, tá? Quase um serviço secreto, que eu tô percebendo que tá dando dinheiro. Esse tipo de serviço de recuperação de vendas, pessoal, é um serviço que muitas empresas, tá? Desse nicho aqui, ó, principalmente, ó, não dos comércios locais, mas desses aqui, eles precisam bastante. Fechou? Eles precisam bastante da recuperação de vendas. E como você consegue fazer a recuperação de vendas? Basicamente com e-mail marketing, tá bom? E-mail marketing, um SMS, enfim. Aí vai da sua criatividade também, mas basicamente esses dois serviços, você fazer e-mail marketing, o SMS, para você recuperar as vendas que não foram aprovadas, ou o cliente desistiu no meio da compra, fechou? Ou você fazer o remarketing, por exemplo. Então, esse serviço de recuperação de vendas, ele é bem importante mesmo, tá? E ouvi pouquíssima gente falando, mas conheço pessoas que estão prestando serviço só disso, né? Só de recuperação de vendas, fazendo e-mail marketing, prestando serviço para outras pessoas disso e faturando bem também, né? E lembrando, pessoal, esses modelos de negócio que eu tô falando aqui para vocês são B2B. O que é um B2B? É o modelo business to business, né? Quando você agrega na vida de outra empresa. Não necessariamente você vai vender para o cliente final. Você não está vendendo um tênis. Um tênis ele pode ser vendido para qualquer pessoa. Mas agora, o petróleo, você não pode. Você não tem por que uma pessoa comum comprar petróleo. Assim como não tem por que uma pessoa comum querer uma automação ou uma copy, sabe? Então, esses modelos de negócio são B2B, tá? E é uma coisa que eu percebo que a galera do digital, às vezes, tipo, nem pensam, né, em um modelo B2B. Elas só pensam mais B2C. Vou vender, sei lá, vou vender no dropshipping, né? Vou vender para o consumidor final. Eles pensam tanto em consumidor final e esquecem que você pode agregar em outras empresas e às vezes é até muito mais fácil de você começar a vender para quem já está no mercado, né? Porque muitas vezes é mais fácil de você convencer, porque, tipo assim, você já sabe a dor da pessoa, sabe? Então, por exemplo, você quer vender um tênis. Não necessariamente a pessoa quer um tênis, ou ela pode escolher outros tênis. Agora, alguém que precisa de uma copy de um tráfego pago, sabe que precisa da copy do tráfego pago. A questão de ser assertivo, às vezes, é melhor o B2B, né? Eu gosto, pelo menos, foi o que deu certo para mim. Vamos voltar aqui. Enfim, coprodução, escalabilidade, já falei. Agora o foco. Qual que é o foco da coprodução? O mesmo da agência, é você fechar contratos com os especialistas, fechou? Agora, adquirir conhecimento. Quais conhecimentos você vai precisar? Basicamente os mesmos também, tá? Então, daqui você já consegue enxergar um framework para você começar na internet,
para você se manter bem na internet e, tipo, ficar cada vez melhor, você precisa desses 3 pilares aqui, ó, basicamente. Você precisa saber de um deles, pelo menos. Ou uma copy boa, tráfego pago, ou funil de vendas, tá bom? Ou você conhece alguém que sabe isso, ou você precisa saber disso, fechou? Enfim, são os 3 pilares, assim, do marketing digital. Copy, tráfego pago e funil de vendas, fechou? Como aprender isso, você já sabe também, é YouTube ou entrando em comunidades, fechou? Conversando com gente, tá? E esse serviço, basicamente, você pode terceirizar para alguém fazer tudo isso, ou você pode fazer. O que você tem que fazer? Você vai ter que montar a estratégia do seu expert, fechou? Então, como assim a estratégia do expert, Bruno? É basicamente você sabe o produto do seu expert, né? Então vamos supor, é um produto de emagrecimento, ele sabe fazer as pessoas emagrecerem. Então você tem que montar uma estratégia para conseguir vender isso, né? Basicamente isso. Parece simples, não é tão simples, mas no final das contas não tem muito segredo, né? Você precisa montar uma estratégia para ele vender mais, tá? Eita, olha o tamanho dessa seta aqui. Quais são os serviços necessários? Bom, aqui já aumenta um pouquinho, tá, pessoal? Porque basicamente, ó, no modelo de agência, você só precisaria focar em um serviço, né? Você só precisaria ficar bom em um serviço. Agora aqui para o seu expert, não. Se você fizer coprodução, vai ser necessário muito mais conhecimento, tá bom? Você vai precisar prestar copy para o seu especialista, porque você precisa de um... E o que é copy também, né? Se você é iniciante, uma copy vem do copywriting, que são aquelas, é basicamente a escrita persuasiva, né? É quando você escreve textos, são textos persuasivos para você levar a pessoa de um ponto A para um ponto B, né? Basicamente, geralmente é para levar a pessoa do ponto A, que é ela tá no nível de consciência 1 e ela precisa ir para o nível de consciência 2, né? E aí vai aumentando. Então, por exemplo, não necessariamente a pessoa já precisa comprar, mas por exemplo, uma pessoa ela sabe que precisa emagrecer, mas não sabe como. Então você precisa mostrar esse como. E depois do momento que ela sabe como, ela toma a atitude de fazer isso, entendeu? Então, copywriting é basicamente os textos persuasivos que fazem vender, que faz sair vendas, fechou? Então você precisa ser bom em copy para conseguir fazer seu especialista dar certo. Você precisa editar os vídeos também, tá? Basicamente, geralmente, quem vai fazer a edição dos vídeos dele vai ser você também. Criação do produto. Ele vai criar o produto algumas vezes, mas outras vezes você vai precisar criar esse produto e, enfim, dar uma... Você que vai deixar o produto bonito, né? Você vai precisar saber de tráfego pago e orgânico, tá? O seu especialista, ele tem que só se preocupar com ser especialista, pô. Ele não precisa se preocupar com tráfego pago. Isso é um problema que você tem que se preocupar, tá bom? Com fazer os anúncios e nas estratégias dos vídeos orgânicos, fechou? E a questão do suporte também, quem vai ter que fazer isso é você. Então, por exemplo, se algum aluno desse especialista ficar em dúvida, quem vai atender o aluno dele é você, não é especialista. Fechou? Então, dá mais trabalhinho fazer coprodução, fechou? Nichos dos experts agora. Quais nichos que você pode atuar para fechar esses experts, fechou? Coloquei os maiores aqui. Nicho fitness, que é o primeiro, é o que mais está em alta no Brasil. Nicho de educação também tem bastante, né? Aqueles professores, vocês devem conhecer, professor Noslen, Marcos Aba, enfim, Laura Morim, eu sei que ela vende como você passar em um curso público, sabe? Então, esses nichos de educadores, né? É um nicho em alta também que acho que não é muita gente que fala sobre, mas é um nicho que eu sei que sempre esteve em alta, as pessoas é um pouco mais sazonal, né? Dependendo, mas sempre assim tá em alta, sabe? As pessoas elas sempre vão precisar do conhecimento, sabe? Enfim, além disso, renda extra e finanças é outro nicho também que o pessoal gosta bastante. Nicho de idiomas sempre tem. Você pode achar assim, ah, não, mas já tem muito vendedor de curso de inglês, já tem muito vendedor de curso, já tem muito curso de inglês, pessoal. Tem mesmo. Mas só 5% da população brasileira entende inglês. E se eu não me engano, só 1 ou 2% fala inglês. Então, assim, tem um mercado gigantesco a ser explorado ainda. Fechou? Gigantesco mesmo sobre idiomas.
Então é um nicho que vale a pena, tenho certeza. E o nicho de relacionamentos e desenvolvimento pessoal, né? Relacionamentos ali, no caso, como pegar a mulher, né? Um nicho de sedução, um nicho que os homens cada vez, eles sempre querem isso. E o desenvolvimento pessoal, que é uma questão ali, já vai mais pro caminho do Wesley de Lanogari, por exemplo, né? São esses nichos de experts que eu recomendo para vocês, tá bom? E aqui, pessoal, tanto no de coprodução quanto no de agência, né? Eu não coloquei o como vocês vão achar esses clientes, né? Por exemplo, aqui, ou os especialistas. Basicamente, pessoal, como que é o modelo para você achar essas pessoas, né? Como que você acha os comércios? Os comércios locais é mais fácil, né? Só você ir e ligar mesmo, aí é com você. Mas para você achar esses experts, tem dois jeitos, tá? Eu vou até escrever aqui, ó. Eu vou fazer aqui mesmo, tá bom? No caixa inicial, porque aí vocês já entendem porque os dos R$ 2.000, tá? Então aqui, ó, se você tem R$ 0, basicamente como que você vai achar os especialistas ou os clientes, se você escolher o modelo de cima, né, da agência? Basicamente tem um jeito, que é o que? A prospecção ativa, tá? Como que é essa prospecção ativa? É literalmente você ir atrás, tá? Então, se for comércio local, você pode ir pessoalmente, ou você liga. Agora, se é um especialista ou se é um cliente normal, um infoprodutor, enfim, alguma coisa assim, você tem que procurar no Instagram, tá? Basicamente Instagram, você vai ter que procurar no seu Instagram ou até mesmo nos cursos, você vai perceber pessoas ali que tem alguma empresa, entendeu? Então é literalmente você vai ter que mandar mensagem no Instagram, você tem que procurar por e-mails, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Prospecção ativa, e-mail, Instagram, LinkedIn nem tanto, mas eu vou botar LinkedIn, tá? Então é você realmente ir atrás, mandar mensagem e encher o saco, tá? Você precisa encher o saco da pessoa. É isso. Se você não encher o saco, você não vende, tá? Então é isso, a prospecção ativa por e-mail, Instagram, LinkedIn, telefone mesmo, se você conseguir o telefone, tá? Então é basicamente isso. E o segundo modo, a segunda maneira também, que é um pouquinho, tipo assim, aí vai depender dos seus contatos, né? É o seu networking, tá? Querendo ou não, pessoal, você ter um networking vai te ajudar muito nos negócios, tá? Então, você precisa ampliar seu networking. Então, você precisa ter mais pessoas do digital ao seu redor, tá? Então, você precisa entrar em comunidades, você precisa entrar em cursos. Só assim você vai conhecer mais pessoas, tá bom? Eu tenho um pouco de preconceito com esses cursos enfim, de internet, né? Mas assim, para você saber realmente, pô, devo entrar nesse curso ou não, é só você analisar o dono desse curso, ele só vende a vida dele, sabe? Tipo assim, ó, eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, ou não? Ele mostra realmente conhecimento. Se ele mostra conhecimento, meu, paga esse curso, sabe? Porque é conhecimento. Ele não tá vendendo um sonho de vida. Agora, se você vê que o vendedor ali, ele tá mostrando muito carro, só mostra bens materiais e não mostra tanto conhecimento, já fica de pé atrás, não acredita tanto, fechou? Talvez ali você não vai encontrar tantas pessoas boas, tá? Provavelmente vai algumas, mas assim, é mais é mais certeiro você pagar por um curso que mostra conhecimento do que algum que mostra esse tipo de lifestyle, assim, e é só isso, entendeu? Beleza. Com os R$ 0 é basicamente isso aqui, não tem muito o que fazer. Agora, com os R$ 2.000 é basicamente você fazer o tráfego pago. Você fazendo o tráfego pago, pessoal, vai ser muito mais simples de você conseguir clientes, porque os seus anúncios eles já vão ser específicos para quem está precisando do que você quer, tá? Então é assim que você vai conseguir encontrar esses clientes ou especialistas, tá? Se você tiver dinheiro, tráfego pago. Se você não tiver, prospecção ativa, tá? Basicamente isso. Então, beleza, pessoal. Essa aqui é a coprodução. Vamos para o próximo modelo de negócio, que é literalmente você ser o expert, né? Você ser o especialista, tá? Então, quanto de caixa inicial você precisa? Não é necessário. Por que não é necessário? Porque para você ser especialista, você vai precisar de conhecimento, tá? Dependendo, né? Aí depende do seu curso, por exemplo. Se você quer ser um médico, se você é um especialista médico, por exemplo, Paulo Musi, meu, aí é incontável o caixa inicial dele, né? Mas você não precisa ser um expert médico, você pode ser um outro tipo de expert, por exemplo. Eu sei que tem o Kim da moda aí, que é o especialista em moda, né? Então imagina,
caixa inicial dele? Quase zero, foi conhecimento da internet, aí aos poucos ele foi comprando as coisas, fazendo review, perfume, relógio, roupas, entendeu? Então assim, é caixa inicial mesmo para você ser especialista, dependendo da sua área de especialização, você nem precisa pagar nada, tá? É o conhecimento da internet ou de livros, né? Lógico, nos livros você tem que pagar, mas existem livros, né, por PDF, então, enfim. Escalabilidade de um expert é alta, mas tem seu preço. Como assim tem seu preço? O que acontece, pessoal? O especialista, ele fica refém da sua imagem, tá? Querendo ou não, é isso. Então, imagina, você vai realmente ter uma escalabilidade, muito alta, porque se você vende na internet, poxa, você tem um amplo público, né? Só que, se você fica doente, e aí? É um modelo de negócio que vai depender muito da sua imagem, tá? E imagina, se você faz alguma cagada, se você, enfim, o que você faz na sua vida pessoal talvez interfira no seu trabalho. E nos dois negócios acima, não, sabe? Então, você vai precisar trabalhar muito com a sua imagem, vai precisar também mostrar seu rosto muito, você vai se expor muito, tá? Sendo especialista. Então, tem seu preço. Agora, o foco, pessoal. Qual que é o foco do expert? O que você tem que focar? Você precisa dominar uma área, primeiramente, tá bom? Vou mostrar quais são as áreas boas para você dominar. E além disso, você precisa construir seu branding, tá? O que é o branding? A sua marca pessoal mesmo. Então, você precisa ser conhecido pelo que você faz, tá? Então, as pessoas têm que ver você e falar assim, caramba, esse cara é bom nisso, sabe? Então, é a mesma coisa que eu falei do Celo Anders, sabe? É um cara que aparece direto para mim no meu Instagram. Ele é um expert, querendo ou não. Ele tem uma agência, se eu não me engano, mas ele é um expert, fechou? E aí, beleza, pessoal. Basicamente, você precisa, para ser um expert, você precisa adquirir conhecimento, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa dominar uma área, tá? Você precisa dominar uma área, tá bom? Eu vou explicar, eu vou falar qual área você tem que dominar ainda. Que no caso eu vou explicar quais são as áreas boas, né? Como eu falei, são os nichos. Além disso, você precisa ter uma boa comunicação. Lógico, você não vai começar já tendo. Tem pessoas que sim, que naturalmente é algo inato delas, né? Elas têm uma comunicação extremamente boa. Mas é uma coisa que precisa ser reforçada, né? Não adianta eu falar para um peixe querer correr. O peixe ele é bom em nadar. Então, tem pessoas que são zero comunicativas, enfim. Mas a maioria não. Eu acho que é algo praticável a comunicação. Então, mas enfim, saiba que você vai precisar de uma boa comunicação. E além disso, você vai precisar ter um conhecimento em conteúdo orgânico, um pouquinho também, né? Você precisa dominar um pouquinho de conteúdo orgânico, você tem que saber um pouco como viralizar, como sair, enfim, você precisa saber de estratégias de conteúdos orgânicos, fechou? Além disso, pessoal, aqui, sendo um expert, é muito bom porque você consegue criar um ecossistema digital, fechou? O que é isso, esse ecossistema digital? Eu coloquei aqui, ó. Você pode ter um YouTube monetizado, e ele já é um canal de aquisição também, fechou? Esse aqui é o caso de muita gente grande. Como assim? Dá um exemplo, Bruno. Primo Rico. Primo Rico, ele é um expert. Expert do quê? Investimentos, tá? E aí ele tem o YouTube, ele faz os vídeos para YouTube. Então imagina, pessoal, os vídeos que o Thiago Negro faz, eles já trazem dinheiro para ele, porque eles pagam AdSense. E além disso, ele traz clientes, né? O próprio YouTube que paga para ele fazer os vídeos já é um canal de aquisição. Então, vocês sabem, o Primo Rico ele vende cursos de investimento, ele vende palestras. Imagina, pessoal, é o custo de aquisição negativo, sabe? Ele não paga para adquirir clientes. Ele é pago para adquirir mais clientes, sabe? Lógico que ele faz tráfego pago pelo Instagram muitas vezes, mas tipo assim, o jogo do YouTube é um jogo assim sensacional, sabe? Porque ele faz os vídeos, ele é pago pelos vídeos e as pessoas do vídeo ainda pagam pelos cursos, mentorias e palestras dele, tá bom? Então, ele realmente criou um ecossistema, sabe? Não só o Primo Rico, diversos outros YouTubers, fechou? Renato Cariani é outro exemplo gigantesco, sabe? E assim, nem é só sobre curso também, imagina, o Renato Cariani vende curso, vende suplementos, faz as propagandas dele, não necessariamente ele vai e bate na tecla, ó, se bem que é assim sim, ele já deixa o link lá, as pessoas vão e compram, então
É literalmente, ele é pago e ainda ele consegue fazer o anúncio dentro do vídeo, sabe? Então, é um ecossistema gigantesco, assim. E além disso daqui, você faz os lançamentos, né? Como eu falei, os cursos e mentorias, basicamente. Então, você ser um expert é realmente um negócio que é muito bom. É muito bom você ser um expert, sabe? Em algum nicho. E aqui eu coloquei os nichos para você ser um expert, para você dominar, para você ter conhecimento sobre, né? Você pode entrar no nicho fitness, e aí vai depender de você, né? Vamos supor, emagrecimento, ou um corpo mais saudável, ou você ganhar músculos, né? Você ser shapeado. Nicho de educação também, como eu falei, dos professores. Nicho de finanças ou renda extra, que é no caso o primo rico, né? Nicho de idiomas também. E relacionamentos e desenvolvimento pessoal, que é basicamente o nicho dos experts acima que eu falei, né? São esses nichos que mais dão dinheiro, é onde as pessoas mais estão pagando, tá bom? Basicamente isso, pessoal. Deixa eu fechar aqui, ó. Beleza. Beleza, pessoal. Próximo modelo de negócio. Caramba, esse vídeo tá ficando longo, hein? Mas, pessoal, na moral, você chegou até aqui, velho. Deixa o like aí, porque olha esse conteúdo. Que conteúdo sensacional, velho. Isso aqui é uma aula mesmo, sei lá. Pra quem é iniciante, meu, isso aqui é literalmente, pessoal. Se você é um iniciante, meu, chegou no final do vídeo, escolhe um modelo de negócio e pauleira, sabe? É o que tá dando dinheiro. É o que está dando dinheiro. É isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, pessoal. É literalmente. Literalmente. Se você entender isso tudo que eu tô falando e você praticar, você realmente falar, meu, é isso aqui que tá dando dinheiro, eu vou botar isso em prática. É só ir, você vai ganhar dinheiro, fechou? Então, enfim, pessoal, já deixa o like aí, porque até eu já tô me cansando aqui, velho, sabe? Vamos dar uma pausa aí. Enfim, deixa o seu like, eu vou esperar você dar seu like aí. Comenta alguma coisa aí se você tá gostando desse vídeo também, fechou? Enfim, vamos lá, vou beber uma aguinha aqui, porque, nossa, cansei, hein? Beber uma água. Boa! Então vamos lá, pessoal. Água bebida, vamos lá. Saber que água, só que é um momento lá ele, né? Mas água na Bulgária chama vodá, imagina. Aí pra eu pedir uma água, quando eu tava na Bulgária, eu tinha que falar assim, mate li vodá, vocês têm água? Aí zdravei, kaksi, mate li vodá. É assim que pedir água em búlgaro, tá? Quando eu tava na Bulgária. Mas enfim, infoprodutos, caixa inicial de infoproduto, quando que você precisa? R$500, fechou? R$500 ali é o mínimo para você iniciar, se você já tem um conhecimento. Agora, isso aqui é assim, você já tem um conhecimento, você vai errar pouco, R$500. Agora, para dar uma margem ali de erro, muito erro mesmo, aí isso aqui já sobe, sei lá, para talvez assim, meu, não é tanto não, sabe? 1.500 colocaria, 1.500, sabe? 500 a R$1.500 você já inicia no infoproduto, tá? Então beleza, a questão da escalabilidade extremamente alta, realmente é tipo extremamente alta a escalabilidade dos infoprodutos. Você acertando infoproduto, meu, você voa assim, ó, faturamento de milhões mesmo, sabe? E coisa rápida. É um negócio assim doido mesmo, mas até acertar demora, mas quando você acerta também. E o foco é basicamente conhecimento. Esse é o foco, tá? Você não precisa fechar contrato, não precisa se preocupar em tem que fechar contrato com alguém, não. Seu foco é conhecimento, tá? E qual é esse conhecimento? Vamos falar aqui, beleza. Conhecimento primordial é espionagem de ofertas, tá bom? Você precisa saber quais são as ofertas escaladas atualmente. Como você vai ter esse conhecimento? Meu, se vira. É um modelo de negócio que eu não atuo, tá bom? Eu realmente não sei como espionar oferta. Eu sei algumas plataformas, por exemplo, tem a biblioteca de anúncios do Facebook. Lá você consegue ver, aí você baixa uma extensão chamada Adisparo. Mas tem outras plataformas também que são pagas, aí você tem que gastar um pouquinho de dinheiro, tá? E aí lá nessas plataformas você vê o que está sendo escalado, tá bom? Mas você precisa aprender a espionar ofertas. Como você aprende isso? Vai ser YouTube também, na prática, tá? Conversando com gente que espiona, conversando com gente de infoproduto, tá bom? Então assim, o conhecimento primordial é esse, espionagem de ofertas. Você vai precisar também saber edição de vídeo e fotos para fazer os seus anúncios. Você vai precisar saber de tráfego pago e funil de vendas, tá bom? Mas basicamente, pessoal, você espionando ofertas, você já vai ver assim, tipo assim, pô, é isso aqui que tá dando certo, sabe? É isso aqui que tá vendendo pra caramba. Então você, tipo assim, o funil de vendas, você já vai meio que saber porque você já espionou as ofertas. Então assim, quando você espiona a oferta dos outros, quando você sabe ali, você meio que, tipo assim, você já sabe um pouquinho da edição da pessoa e um pouquinho do funil de vendas, sabe? E um outro fator aqui que eu colocaria, obviamente, a copy, né? A copy
Eita. É basicamente a copy também, né, pessoal? Mas, enfim, é basicamente isso daqui. E, tipo assim, qual que é um pró dos infoprodutos? É que a escalabilidade é extremamente alta, mas um contra é literalmente isso, espionagem de ofertas. Assim como você consegue espionar as ofertas dos outros, os outros conseguem espionar as suas ofertas. Tem muita concorrência, fechou? Muita mesmo. E Facebook é leilão. Ganha quem consegue pagar mais. Então, assim, se você tem um caixa de R$ 500 e vem alguém com a mesma oferta e tem um caixa de 5.000 ou 500.000, a pessoa vai ganhar de você, entendeu? Então, essa é uma parada um pouquinho ruim. Mas, enfim, aos pouquinhos ali, lógico que você consegue. Não é pra desanimar ninguém, mas já é um negócio pra você ficar ciente, tá? Então, beleza. Esses são os conhecimentos que você tem que adquirir para se você quiser começar no mercado de infoprodutos, tá? Qual é o público que você tem que vender agora? Porque você não vai vender para nenhuma empresa. Provavelmente você vai vender para o público comum, para a massa, né? Eu coloquei isso daqui, pessoal. Eu coloquei para você vender na Latam. O que é Latam? América Latina ou na Europa, tá? E fugir dos Estados Unidos ou Brasil. Por que fugir dos Estados Unidos ou Brasil? Estados Unidos está extremamente caro, tá? Com esse preço aqui, ó, com esse valor, com esse caixa, né? 500, 1.500, você nunca vai conseguir começar nos Estados Unidos. Lá o custo é muito alto. E por que fugir do Brasil? Porque no Brasil, basicamente, tem muito golpe, tem golpe a rodo. As coisas que mais estão sendo escaladas são golpes. Vou falar real aqui. Então, se você quer iniciar no mercado de infoprodutos, fuja dos Estados Unidos e Brasil. Vai atuar na Latam, vai atuar na Europa, tá? Mas não atue nos Estados Unidos e nem no Brasil, fechou? Se você está iniciando, é basicamente esse o meu alerta, fechou? Aí você pode falar assim, ah não, mas eu vi uma oferta, você viu uma oferta, 2, 3 que não são golpe, tá? Exceção. Aqui no Brasil, o mercado de infoprodutos, o white, assim, sem mostrar o rosto de ninguém, exceção, sabe? É a minha dica, pessoal. É o, tipo assim, concordando ou não, o vídeo é meu. Então é isso. Eu recomendo isso. E qual o nicho, né? Agora, tipo assim, esse aqui é o público. Agora, o que esse público quer? O que o público da Europa e o que o público da América Latina quer? Pessoal, tem um termo que se chama Big Four, tá bom? O que é o Big Four? São os 4 maiores nichos da internet, onde mais existe dinheiro ali dentro, dinheiro bruto. Qual que é esse Big Four? É isso aqui, ó. Pera aí. Isso aqui, ó. Primeiro de todos, emagrecimento. As pessoas precisam emagrecer, as pessoas querem emagrecer, as pessoas não sabem como emagrecer, ou elas sabem e não conseguem, tá bom? Sempre existiu, existe e sempre vai existir gente gorda querendo emagrecer, tá? Então é um nicho muito grande mesmo e você pode vender muito para eles. É um nicho assim que, tipo assim, tem tanto dinheiro nesse nicho que ele sai do nicho de saúde, né? Muitas vezes a gente pensa que emagrecimento tá no nicho de saúde, mas não, é tipo, é outro nicho mesmo. Não necessariamente a pessoa quer emagrecer de um jeito saudável, tá? Então o nicho de emagrecimento é realmente o nicho, tá? Agora, tem o segundo nicho, que é outro nicho gigantesco, que é o nicho de saúde, beleza e dores, tá bom? Saúde, meu, tudo relacionado à saúde mesmo, tipo estética, né, para as mulheres principalmente, rosto, ainda na saúde seria o fitness, né, para você ganhar peso ou para você não emagrecimento, mas tipo assim, para você ficar forte, né, o nicho fitness mesmo, beleza, e dores não necessariamente só dor de tipo assim, dor física, mas por exemplo, pô, uma pessoa é calva, isso é uma dor dela, ela não quer mais ser calva, né? Ou disfunção erétil, enfim, dores comuns também, como artrite, sabe? Então é um nicho muito grande também, é o segundo maior. Tipo assim, não é esse Big Four aqui, pessoal, só para vocês entenderem, ele não está em ordem de tipo assim, qual que é o maior pro menor. Não, os 4 são gigantes, sabe? Imagina o editor faz tipo um círculo dividido em 4, sabe? É isso. Tipo, nenhum é maior que o outro. Talvez sim, tipo, talvez tenha um pouquinho mais em um ou outro, mas são 4 nichos gigantescos para você atuar, beleza? Terceiro, como ganhar dinheiro, só que basicamente são 3 palavras, mas tipo assim, como ganhar dinheiro, você pode, e aqui se enquadra renda extra, se encaixa finanças, se encaixa modelo de negócio também, enfim, tudo que envolve como ganhar dinheiro, criptomoeda, enfim, tudo que envolve isso. E o quarto nicho é relacionamentos e desenvolvimento pessoal, né? Então vocês já podem ver que no modelo de agência, nos outros modelos também, são nichos parecidos, pessoal. Na internet não tem muito para onde fugir. E você não precisa inventar roda, querer um nicho diferente,
Então, pessoal, é onde tem dinheiro, sabe? Imagina, se você tá numa praça de alimentação, as pessoas estão comendo ali. Então, coloque um restaurante ali, porque você sabe que as pessoas vão querer comer. Lógico que vai ter concorrência, mas é muito mais fácil você vender numa praça de alimentação do que numa rua deserta. Não adianta você querer um nicho escondido. Começa onde já tem grana, sabe? Você sabe que tem grana ali, entra que você vai pegar um pouquinho. É melhor 20% de um bolo do que 0% de 100. Eu acredito nisso. Então, beleza. Relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Aqui, que nem eu falei, desenvolvimento pessoal seria mais naquela parada do Wesley de Lanogari, né? A pessoa ser produtiva, não ter procrastinação e tal. E relacionamentos, aí é coisa de casal, sedução, entendeu? É basicamente isso, tá? E por último, e não menos importante, o modelo de negócio de SaaS. O que significa SaaS? Software as a Service. É um software como um serviço, fechou? Então, na minha cabeça, esse é o melhor dos dois mundos, porque não necessariamente você precisa mostrar o seu rosto. Inclusive, pessoal, infoproduto, SaaS, agência e coprodução, você não vai precisar mostrar muito o seu rosto, tá? Se você mostrar seu rosto, você pode ter resultado também, mas você consegue ter resultados sem mostrar seu rosto. Agora, você sendo um expert, você é obrigado a mostrar o seu rosto, tá? Então, saiba que já é, tipo assim, se você não quer mostrar o seu rosto, escolha um desses 5, menos ser expert. Agora, se você não tem problema com mostrar o rosto, eu acredito que, tipo assim, meu, já seja um expert em alguma coisa, entendeu? Se você não tem vergonha, se você já é uma pessoa comunicativa, sabe? Entenda essas qualidades e escolhe um modelo de negócio aí. E parando o vídeo aqui para dizer também, se você gostou, se você tá gostando desse vídeo, deixa o like aí, comenta aí se você tá gostando, qual que é o modelo de negócio que tá se encaixando com você, fechou? Comenta aí embaixo que vai ser muito importante esse feedback para mim. Deixa o like nesse vídeo também, porque tá sendo um vídeo feito com carinho para vocês, fechou? Modelo SaaS. Tá? Então, como eu falei, é vender um software como um serviço, tá? Caixa inicial, eu coloquei aqui R$500, mas depende, tá bom? Por que depende, Bruno? Porque, por exemplo, você pode já querer contratar um programador, tá? Ou se você não tem conhecimento em programação, você vai precisar desse conhecimento, mas partindo da premissa de que você consegue programar e você já tem uma ideia do que fazer, é uns R$500 ali de estrutura, né, de servidor e tal, pagar uma IA também, enfim. Escalabilidade extremamente alta, assim como infoproduto, a escalabilidade de um SaaS é extremamente alta. E o foco, pessoal, é basicamente dois, ó. Você precisa de um conhecimento, tá, específico, e você também precisa focar em uma dor de mercado, tá? Ou no mercado B2B, como eu falei, business to business, ou B2C, business to consumer. E qual conhecimento você vai precisar? Basicamente, você vai precisar ter o conhecimento em marketing ou conhecer alguém de marketing. Você vai precisar saber de uma dor do mercado e aprimorar uma solução ou criar uma nova, tá bom? Então você pode pensar assim, poxa, eu sei que o mercado, né, vamos supor, você é uma agência, você sabe assim, pô, as agências estão tendo problema nisso e tem um software que resolve isso, mas esse software não tá tão bom, eu consigo aprimorar esse software. É isso. Ou você pensa assim, as agências têm um problema e não existe um software que faça isso ainda. Então você vai e cria esse software, entendeu? E para isso, você vai precisar ter uma noção, um conhecimento em programação e inteligência artificial, tá bom? No caso, não que você vá conhecer a IA, mas tipo, é bom que você saiba como utilizar a IA ao seu favor para criar o seu software como um serviço, fechou? É basicamente isso, pessoal. Esse modelo de SaaS, eu falei de uma maneira um pouco simples aqui, tá? Lógico que não é tão simples quanto parece, mas a base, o conceito é literalmente isso, tá bom? É uma coisa assim que você vai ter uma margem muito alta e, enfim, pessoal, os modelos de negócio são esses, foram 5 modelos de negócio. E o que eu posso dizer para vocês é basicamente o seguinte: se você chegou até aqui, jogue de acordo com o que você é bom, tá bom? Eu falei aqui modelos, por exemplo, agência, não é extremamente escalável, mas é muito bom para se começar. Fechou? Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês? Escolham um modelo de negócio que se encaixe com vocês. Fechou? Poxa, eu sou uma pessoa comunicativa e eu não tenho problema em mostrar o rosto. Então, meu, nem pensa duas vezes. Escolha ser um expert em algum daqueles assuntos que eu falei. Ou, por exemplo, meu, eu não gosto de mostrar o rosto e, tipo assim, eu quero começar sem dinheiro. Então, começa uma agência. Agora, meu, eu não quero mostrar o rosto, mas eu quero começar, não quero ter que lidar com clientes, não quero ter que ficar
enfim, fechando um contrato. Então começa nos infoprodutos. Agora, meu, 6.0 programação, nem começa em SaaS. Agora você fala assim, meu, já sei programação, uma coisa que eu já sei e tô conhecendo o mercado digital. Nem pensa duas vezes, vai pro SaaS, entendeu? Então jogue de acordo com a sua história, cada um tem uma realidade. Então assim, o que eu posso pedir para vocês é, vejam todos esses modelos de negócio que eu falei para vocês, esses 5, e vê assim, poxa, qual deles se encaixa comigo? Escolhe um, esquece os outros. Fechou? É isso que eu posso pedir para vocês, pessoal. Fechou? Então, façam isso. Tenho certeza que vai dar certo, tá? É só vocês não pararem. O que mais vai importar é a consistência, fechou? Seja você iniciante, intermediário, avançado e gostou desse vídeo, deixa o like, tá? Para eu saber que esse vídeo foi importante e fazer mais vídeos como esse, fechou? Sobre marketing digital, business. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Tamo junto e até a próxima.